Oi pessoal, estamos aqui, parte 4 da nossa apresentação. Acabou ficando um pouco maior do que eu esperava, mas eu imagino que esteja sendo mais aprofundado do que eu pensava que ia fazer no início, mas eu acredito que está sendo melhor assim, porque a gente está pelo menos vendo tudo com calma, vendo tudo com talvez da forma que eu acho mais adequada, que é entender metodologia ao longo da preparação de um projeto de pesquisa, ainda que seja um projeto de pesquisa simples, como esse que a gente está preparando aqui, da lavagem de dinheiro com cripto, né? Ele é muito direto ao ponto, certo? Então vamos lá. A gente já viu, dando uma breve retrospectiva, a gente já viu qual era o tema, qual o problema, qual a hipótese. A nossa hipótese, no nosso exemplo, ficou essa aqui. São os objetivos, objetivo principal, objetivos intermediários. A gente viu qual é a justificativa, e agora a gente vai finalmente chegar para o referencial teórico, certo? O referencial teórico, ele é a parte, assim, eu acho ela tão, talvez, ela não é tão importante quanto o problema, porque o problema é o que guia o seu projeto inteiro. Então ele tem uma função não só material, mas ele também tem uma função epistemológica. O referencial teórico é a parte da densidade teórica do seu trabalho. É onde você vai apresentar os mais importantes conceitos, as características e até mesmo as justificativas teóricas para os assuntos abordados. Então, você vai fazer tudo isso a partir da análise, sua análise sobre o que outros autores de peso falam. Por isso eu volto para aquilo que a gente tinha mencionado antes, sobre quais autores você vai se utilizar nos seus referenciais, quais livros você vai se utilizar nos seus referenciais. E aqui eu volto, não usa aqueles textinhos daqueles sites, que você sabe quais são, aqueles sites online que o aluno do quarto período de graduação da Universidade X escreveu um artigo de 10 parágrafos sobre determinado tema de forma extremamente superficial, não usa aqueles artigos, não usa postagem de blog, não usa postagem de Facebook, óbvio, evita manuais, ele evita livros descomplicados, esquematizados para concursos, porque isso não são livros teóricos, eles são livros que têm outros propósitos, e são livros muito bons. O livro do Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, ou Descomplicado, não lembro qual o termo que ele usa, é um livro muito bom. Agora, é um livro, como ele mesmo fala, ele é muito honesto. É um livro esquematizado para concursos, descomplicado para concursos. É para você estudar esse livro para você fazer um concurso público, um OAB, uma coisa do tipo. Um trabalho teórico como esse aqui, você não vai se utilizar desse livro. Você vai se utilizar das citações diretas daquele, ou seja, as fontes teóricas diretas, primárias. Então, se eu estou fazendo um trabalho sobre a ponderação de princípios em Alexi, eu não vou chegar e vou me utilizar de um Alexi para iniciantes, ou Alexi descomplicado, ou Filosofia do Direito para concursos, e aí tem um capítulo sobre Alexi. Eu não vou fazer isso. Eu vou ler o livro do Alexi. Eu vou ler um artigo que o Alexi escreveu. Eu vou ler um artigo que um orientando do Alexi escreveu em conjunto com ele. Eu vou ler um livro sobre esses assuntos, diretamente destes assuntos. Isso é muito importante, porque eu acho que o maior defeito do referencial teórico é justamente as pessoas que chegam e se utilizam de trabalhos de outros de qualidade duvidosa ou de propósitos não acadêmicos. Né? Qualidade duvidosa de um lado, propósitos não acadêmicos de outro, sabendo que tem livros que têm propósitos não acadêmicos, um manual sobre qualquer tema, por exemplo, manual do direito civil. É um manual do direito civil. Para que serve o manual do direito civil? Para que serve um curso de direito administrativo? Ele é para servir para aquela sua noção introdutória àquele assunto. Eu quero estudar direito administrativo, vou comprar um curso, vou ler ele do início ao fim, entendi o que era direito administrativo. Agora eu quero me aprofundar em um tema específico. Qual tema? Quero me aprofundar em improbidade. O que eu faço? Vou lá e vejo livros específicos sobre improbidade, pesquisas específicas sobre improbidade. E é a partir daí que eu vou fazer minha pesquisa, certo? Então, aqui eu não vou conseguir fazer o referencial teórico com vocês, claro. Mas o que eu posso fazer aqui? Eu acho que a gente deve deixar claro que o referencial teórico, a gente vai deixar explícito no nosso trabalho qual é a teoria de referência. Aqui tendo cuidado de evitar embaraços epistemológicos, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho sobre Hans Kelsen e eu estou me utilizando da base teórica de Hans Kelsen, se eu vou me utilizar de um princípio que não é de Kelsen, é de Dworkin, ou é um princípio de uma pessoa que discorda de tudo do Kelsen, como o Dworkin mesmo, ou sei lá, se é um trabalho sobre Hart e eu estou trazendo algumas
análises já de Joseph Raz, ou alguns conceitos de Joseph Raz, talvez seja o caso eu fazer uma certa ponderação. Ou deixar claro que eu estou trabalhando com conceitos de autores que não concordam com tudo entre eles, mas que nesse momento eu estou diferenciando-os. Seria, no nosso caso aqui da criptomoeda de lavagem de dinheiro, seria como se eu estou querendo definir quais são as normas de interpretação do direito penal e eu estou me utilizando de um abolicionista penal, e aí daqui a pouco eu começo a citar autores que são do lado oposto, que são autores que vão dizer que o direito penal ele não pode ser míope, ele não pode ignorar que ele tem uma função de punir as pessoas. Veja só, eu posso citar esses dois autores. Agora, eu preciso saber que quando um desses autores, o abolicionista, por exemplo, está falando teoria da pena, ele está falando uma coisa completamente oposta a que o outro autor, o que é um autor mais instrumentalista, menos garantista, está falando sobre teoria da pena. Mesma coisa no direito internacional. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um autor de direito internacional público, um cara denso como é o Francisco Rezec, e ele está trabalhando determinados conceitos, ele trabalha aqueles conceitos de forma muito diferente se a gente estiver comparando ele com o Ascioli, o Casella, ou até mesmo com num livro de Direito Internacional dos Direitos Humanos, com outros autores. Então, é preciso saber que tem diferenças e que eles muitas vezes utilizam as mesmas palavras, utilizam os mesmos conceitos, mas que eles não estão falando a mesma coisa. Por isso que é importante que a gente tenha uma bagagem de leitura grande antes de estar citando a torta e a direito, porque a gente tem que saber do que aquela pessoa está falando, né? Eu acho que isso é o mais importante e um dos maiores erros, é cometer essas confusões epistemológicas. No entanto, voltando aqui para os nossos propósitos, o referencial teórico ele vai deixar claro qual é a teoria de referência. Eu vou fazer um trabalho sobre direito internacional, público, e eu estou me utilizando da teoria de referência do autor Oppenheim, ou do Kelsen, ou do Thomas Frank, quem for. Então, eu preciso deixar isso claro. Eu não preciso, ao longo da escrita do meu trabalho, chegar e dizer assim, olha, eu vou me utilizar da teoria de referência de fulano. Não. Mas é importante que você chegue e diga, olha, eu vou me utilizar... Não, ao longo das suas citações, você faça referências àqueles autores, citações diretas e indiretas. Você diga quais são os autores, de forma explícita no seu trabalho, de acordo com Kelsen, não sei o que, não sei o que lá. De acordo com Kelsen também, não sei o que, não sei o que lá. Kelsen, na sua leitura de direito internacional, fala que o direito internacional tem superioridade hierárquica ao direito nacional. No livro Princípios do Direito Internacional, Kelsen, ao considerar a função da Organização das Nações Unidas, ele fala não sei o que. Então, com isso eu estou deixando claro para o meu leitor qual é o meu referencial teórico. No entanto, nada impede que você diga, olha, meu marco teórico é Kelsen, meu referencial teórico é Kelsen. E isso é bobagem. Você só precisa deixar claro, seja de forma expressa ou de implícita. Ok? Além disso, no referencial teórico, você vai apresentar os importantes conceitos justificativos e características teóricas daquele tema. Aqui, justificativa está vindo mais no sentido de explicação, tá? Eu vou até botar como explicação. De acordo com autores de peso. Então, no nosso exemplo aqui, o que eu faria? Eu preciso de um conceito de... Vamos pegar até nossos objetivos aqui, tá? Criptomoedas, legislação brasileira de prevenção à lavagem de dinheiro, instrumentos validamente... Vou até dar um Ctrl+C aqui para me facilitar. Então, o que eu poderia fazer nesse meu referencial teórico? Eu poderia trazer alguns conceitos de doutrinadores, seja do campo de direito, da tecnologia, sobre criptomoeda. Criptomoedas, blockchain, essas coisas todas, né? Que mais? Eu poderia trazer uma análise de um doutrinador de peso, de um autor de peso sobre lavagem de dinheiro. Dizer que a lavagem de dinheiro é muito importante, a prevenção à lavagem de dinheiro é importante, porque ao você prevenir a lavagem de dinheiro, você está impedindo que outros crimes são cometidos, você está fechando o cerco aos criminosos, que, por exemplo, uma das formas mais eficazes de combater o tráfico internacional de drogas não é indo prender cocaína, quem está carregando 1 quilo de cocaína no aeroporto, mas sim prevenindo quem está lavando dinheiro daquela venda de drogas, porque quando você sufoca a saída do dinheiro, você está sufocando a atividade criminosa. Então tudo isso são
temas que eu preciso apresentar, preciso analisar e preciso trazer referências sérias, autores de peso, para me basear. É o que o Newton fala, Isaac Newton, né, o físico. Ele diz assim, tem uma frase que é: se eu vi mais longe foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Então é basicamente isso. Se você vai construir novo conhecimento científico, você precisa estar sobre os ombros de gigantes. Os gigantes são aqueles autores de peso que você vai se utilizar. Certo? Então, além disso, o que a gente pode falar? A gente pode falar também sobre teorias de interpretação das normas penais. Tudo isso vai aparecer no nosso referencial teórico. Claro que a gente não vai conseguir esgotar esses temas, porque a gente tem um limite, né, de páginas, e o projeto de pesquisa é apenas um projeto, mas a gente precisa deixar claro o que vai ser analisado quando a gente fizer o nosso projeto de pesquisa. Quando a gente fizer a nossa dissertação, a nossa tese, o nosso artigo. É apenas como se eu fosse dizer, olha, eu vou falar disso lá para frente. É basicamente isso, certo? Que mais? Vamos agora para a metodologia, já está chegando bem perto do finalzinho. A metodologia, eu até mesmo nem gosto dessa palavra metodologia, na realidade seria método, mas a BNT usa metodologia, então como é que a gente faz? A metodologia ela é dividida em vários submétodos. A gente vai ter o método de abordagem, vou botar só o M assim, de abordagem, a gente tem de procedimento, a gente tem o método de pesquisa, aqui na realidade é técnica de pesquisa, e a gente tem os objetivos metodológicos. Esses aqui, eles não se confundem com os objetivos que a gente viu aqui em cima, tá? Não é a mesma coisa, é diferente. É só um nome que é parecido, tá bom? Mas então como é que seria essa divisão? A gente não vai ter tempo de fazer uma análise aprofundada sobre cada um desses métodos aqui. Eu fiz referência a alguns livros no primeiro vídeo, e eu vou até voltar aqui para o slide dos livros, porque vocês mesmos podem ir atrás desses livros e ver uma definição mais aprofundada, ou depois eu posso fazer outro vídeo sobre cada um desses métodos. Mas nesse momento a gente não vai ter capacidade de analisar cada um deles, porque são inúmeros, e tanto que essas pessoas aqui têm livros só sobre esses métodos. Eu vou passar e citar quais são os essenciais, passar uma explicação inicial sobre alguns deles, mas se vocês quiserem analisar esses temas de forma mais aprofundada, eu recomendo esses dois livros, o Mesa-Arroba e o Farias Filho. Certo? O Mesa-Arroba é mais introdutório, mais sucinto. O do Farias Filho eu acho bem mais aprofundado. Eu prefiro esse livro aqui, mas ele não é de direito, tá? Ele é geral. Então vamos lá. Metodologia. Método de abordagem, ele vai se diferenciar no método dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo e dialético. O que cada um desses diz? O método de abordagem é o raciocínio que vai te guiar ao longo do projeto. Um raciocínio dedutivo é um raciocínio que vai partir do geral e encontrar conclusões menores. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo de um raciocínio dedutivo funcionaria do seguinte modo. Eu tenho um conjunto de crianças dentro de uma sala, e eu analiso cada uma dessas crianças para saber a altura delas e dizer qual a altura média. Ali é o método dedutivo, eu analisei todas as crianças e eu cheguei a um resultado que é menor que as partes, que é a média. Ou outro exemplo, no caso do direito, o que eu poderia fazer? Eu poderia analisar todas as decisões ou todas as normas de determinado sistema e, a partir dessa análise, chegar a uma conclusão. Isso tudo é o método dedutivo e é exatamente a forma que você chega a uma conclusão lógica a partir da análise dos pressupostos. Eu tenho determinados pressupostos, eu analiso esses pressupostos, eu chego a uma conclusão que tira da parte deles. Por exemplo, eu tenho um chapéu, minha esposa tem um chapéu, meu vizinho tem um chapéu, meu pai tem um chapéu. Eu posso deduzir desse conjunto de informações que ao menos uma pessoa tem um chapéu, óbvio. E é uma conclusão que ela me parece, pelo menos a princípio, indiscutível. Porque eu não estou criando nada novo. Eu estou apenas retirando um elemento que já estava presente no conjunto geral e explicitando aquele elemento para que meu leitor veja que aquilo ali já estava lá. Seria como se eu fizesse uma análise de direito constitucional
sobre a constitucionalidade de uma norma, por exemplo, eu posso chegar e dizer que a determinado artigo do Código Civil, por exemplo, o artigo da inimputabilidade do índio. Lembra desse artigo que existia isso há décadas atrás? Então, eu posso chegar e analisar esse artigo da inimputabilidade do índio ou qualquer coisa do gênero e verificar que, olha, esse artigo aqui ele é inconstitucional. Porque se você considera esse conjunto de regras constitucionais, ele está em discrepância. Ele está violando regras constitucionais. Se ele está violando regras constitucionais, e o conteúdo dessas regras constitucionais é esse aqui, que o índio é uma pessoa, do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, que ele não pode ser discriminado, que a proteção ao índio não pode impedir que ele desenvolva as capacidades dele, porque ele é um ser humano como qualquer outro. E se eu demonstro que tudo isso está certo, e que essa norma infraconstitucional está violando a regra constitucional, eu deduzo que a norma infraconstitucional é inconstitucional. Certo? A norma infraconstitucional é inconstitucional. Isso aqui é o método dedutivo. Eu estou retirando uma conclusão menor de tudo que eu analisei. O método indutivo, por sua vez, se a gente voltar para aquele exemplo das crianças, eu pego 100 crianças aleatórias do Brasil e eu chamo ela com autorização dos pais, óbvio, né? E a gente bota todas elas no auditório e tira a altura de cada uma dessas crianças do Brasil. E a gente vê que a média de altura de crianças com 9 anos de idade, por exemplo, é de 1,10 m. Eu não sei nem se isso faz sentido, eu não sei se uma criança de 9 anos tem essa altura, mas imagino que seja isso, 1,10 m. Tirei então 100 crianças do Brasil e vejo que a altura média dessas crianças é 1,10 m. Se eu digo a altura média dessas crianças é 1,10 m, essa é uma conclusão dedutiva. Agora, se eu digo, eu peguei 100 crianças, botei elas dentro de uma sala, tirei a medida delas, essas crianças têm 1,10 m, portanto, a média de altura de crianças com 9 anos de idade no Brasil é de 1,10 m, é indutivo. Porque o que eu fiz? Eu peguei um conjunto de crianças, eu analisei a altura delas, e eu estou dizendo que o universo, fora daquele conjunto, tem aquela mesma regra. É que nem eu digo, eu tenho um chapéu, minha esposa tem um chapéu, meu pai tem um chapéu, meu vizinho tem um chapéu, então todas as pessoas têm chapéu. Tá errado, cara, peraí. Agora, não quer dizer que toda conclusão indutiva esteja errada. Pode ser que a conclusão indutiva das crianças esteja certa. Depende da metodologia que você utilizou. Os censos que tem por aí, do DataPrev, ou de sei lá mais quem, eles utilizam de metodologias dessas. Eles pegam uma pessoa a cada 10 mil e eles fazem de uma forma aleatória, com determinadas regras específicas, estatísticas, e eles chegam a conclusões bem razoáveis. Se a gente pega 100 crianças, hipoteticamente, pega 100 crianças de um bairro mais rico, de uma cidade, numa capital, e pega a média daquela altura das crianças, ou dos homens de 18 anos, pega uma série de homens de 18 a 20 anos, 18 a 30 anos, e tira a média da altura deles. E a gente faz essa média em São Paulo, na região do Itaim Bibi, a gente vai tirar que pode ser que a média que a gente tire seja que a maioria dos homens nessa faixa de idade tem 1,80 m de altura. Só que, se a gente chega e diz, esses homens aqui que a gente pegou na medição deles, eles têm 1,80 m, não tem problema. A conclusão que a gente tirou tá ok. O problema é se a gente chega e diz, olha, a gente analisou a altura desses homens e a altura média de 1,80 m, então a média brasileira é de 1,80 m. Não é, porque você pegou um grupo seleto que vai criar um artefato metodológico. É o grupo de pessoas que moram numa região muito rica de São Paulo. Então são pessoas que desde cedo tiveram nutrição muito boa, praticaram esportes, etc. Se você faz aquela mesma média numa região muito humilde, é possível que aquelas pessoas, por problemas socioeconômicos, dificuldade de se alimentar, necessidade de trabalhar desde cedo, ao invés de ter 1,80 m, a média seja 1,60 m, ou 1,70 m, ou 1,50 m. Mas o que importa é que você precisa da metodologia para chegar a uma conclusão válida a partir do método indutivo. Então, o que você pode fazer? Eu quero saber qual o tempo que demora, em média, as decisões brasileiras sobre prevenção à lavagem de dinheiro, ou a média de decisões brasileiras no judiciário sobre família. Como é que eu vou fazer isso? Se eu analiso apenas uma vara e eu chego à conclusão que nessa vara aqui eles demoram 2 dias, e, portanto, o Brasil inteiro 2 dias, está errado, cara. Pode ser que essa juíza ou esse juiz dessa vara seja uma pessoa extremamente competente, ou pode ser que essa vara seja desocupada. O que eu preciso fazer? Eu preciso me utilizar de uma metodologia estatística boa para que eu consiga definir quais varas ou qual número de varas que eu devo analisar para chegar a uma conclusão e ter uma conclusão válida. Então, essa é a diferença entre o método dedutivo e indutivo. O método hipotético dedutivo ele é uma mistura dos dois, mas ele funciona da seguinte forma. O
O método hipotético dedutivo, a gente vai pegar a hipótese que a gente trabalhou aqui, por exemplo, e partindo dessa hipótese, a gente vai tentar batê-la em testes para verificar se essa hipótese se confirma ou se ela se infirma. Ou seja, eu pego a minha hipótese de que a lavagem de dinheiro é possível e eu digo, olha, é possível. Primeiro teste. Vou analisar a interpretação penal. A interpretação penal não me proíbe de interpretar dessa forma. Passou o primeiro teste. Então é possível. Vamos para o segundo teste. Tem alguma limitação na lei de lavagem de dinheiro? Vou lá verificar. Não, não tem. Continua a minha hipótese, continua em pé. E eu vou testando ela até chegar ao resultado. Ah, tá certo, tá errado. Então eu acho que o método hipotético dedutivo ele é muito bacana para muitas metodologias, muitas formas de pesquisa, mas ele é um pouco difícil de ser realizado em direito. São poucas pesquisas que eu vejo que se utilizam dele. Então, talvez não seja a sua primeira escolha. Em geral, as pesquisas em direito, principalmente as teóricas, se utilizam do método dedutivo ou, quando elas têm um aspecto mais prático, do método indutivo. O método dialético, ele vai trazer aquela ideia de tese, antítese e síntese. Eu trago duas ideias contrastantes e eu tento buscar uma síntese entre elas. Por exemplo, talvez no caso da lavagem de dinheiro não seja tão fácil chegar a um exemplo, mas imagina que a gente tem a ideia eu acho que o Brasil deve adotar o capitalismo liberal, tese. Eu acho que o Brasil deve adotar uma forma de socialismo extremo, antítese. Ah, não, a síntese é que a gente deve ser liberal para certas coisas e socialista para outras, hipoteticamente. Isso seriam os métodos de abordagem. Você tem que escolher um deles só. O método de procedimento, por sua vez, ele vai se dividir em monográfico, histórico, comparativo, estatístico, experimental, dentre outros, certo? Todos esses aqui são só exemplos, aqui eu tenho um etc. Tem outros. Mas aqui o foco, eu vou chamar a atenção para aquilo que eu já havia mencionado quanto à análise histórica. O método de procedimento histórico, ele é um método que a gente vai se utilizar quando nossa pesquisa é histórica. Se nossa pesquisa não é histórica, é aquilo que eu já havia mencionado. Não faz tanto sentido a gente ter elementos históricos como objetivos principais e objetivos específicos. Monográfico não quer dizer que é uma monografia de TCC. Monográfico quer dizer que é um tema só e você vai analisar aquele tema do começo ao fim. O comparativo, em geral, é quando você vai comparar um elemento com outro elemento. Em geral, no trabalho de direito comparado, a gente vai se utilizar do método de procedimento comparativo. Estatístico e experimental, eles, como os nomes propriamente dizem, né, são métodos, ou seja, estatísticos ou métodos experimentais. Eu imagino que uma pessoa que vai fazer um trabalho num desses dois métodos, ele precisa ter um domínio muito bom de metodologia. E eu sugiro novamente a leitura desse livro aqui do Farias Filho. Se você não tem um domínio tão bom assim de metodologia e você não tem interesse em ler esse livro e aprender o que ele está falando, talvez não seja o caso você se dispor a fazer um projeto com essa metodologia. Por sua vez, a técnica de pesquisa ela diz respeito aos problemas operacionais e os procedimentos operacionais que serão levados para você atingir a conclusão daquela pesquisa, ou seja, quais são as etapas que você vai levar, quais são as etapas que você vai ter que cumprir para você chegar naquela conclusão. Então, eles vão se dividir em pesquisas documentais, bibliográficas, documentação direta, dentre outros. Aqui são as entrevistas, análise de campo. Aqui a gente verifica o seguinte: a técnica de pesquisa é exatamente o que você vai fazer, como é que você vai analisar para chegar à pesquisa que você quer. Você quer pesquisar lavagem de dinheiro e criptomoedas. O que você vai fazer com isso? Você vai entrevistar alguém? Não. Ah, não, eu quero. Mas para que você vai entrevistar? Você vai entrevistar a pessoa para saber o quê? Saber se ela gosta de criptomoeda? Quer entrevistar um delegado para ele dizer: ah, seu delegado, você já teve algum caso de criptomoeda aqui? Você pode até fazer isso, mas se isso não tem relação direta com seus objetivos específicos ou objetivo principal, não é a sua técnica de pesquisa. Veja só, eu posso fazer uma técnica de pesquisa sobre a lavagem de dinheiro com cripto, ver se é possível ou não ser punido no Brasil uma pessoa que lava dinheiro com cripto. E por acaso eu quero meter lá uma entrevista que eu fiz com um promotor, que esse promotor disse que em Campina Grande ou em João Pessoa foi pego um esquema de pirâmide com lavagem de dinheiro, com não sei o que, com criptomoedas. E eu quero fazer essa entrevista com ele porque eu quero que ele chegue para mim e diga quais são as dificuldades que ele passa.
Então você vai indicar na sua metodologia que você vai se utilizar de documentação direta, de entrevista, mas que isso não tem relação com seus objetivos principais. Apenas será utilizado como uma base, como uma variável independente, uma variável dependente da sua análise, para que você chegue às suas conclusões finais. No seu caso, no nosso exemplo aqui da lavagem de dinheiro, me parece que é uma pesquisa muito mais documental e bibliográfica. Documental porque eu vou ter que me utilizar das normas, dos documentos, das decisões judiciais. Bibliográfica porque eu vou ter que me utilizar dos livros, dos artigos. Então, a meu ver, na nossa pesquisa aqui, a gente teria um método de abordagem dedutivo, na nossa pesquisa aqui de lavagem de dinheiro, tá? Nossa, é um método de abordagem dedutivo, porque eu vou analisar as normas e chegar a uma conclusão sobre as normas. Nosso procedimento seria monográfico, porque a gente vai trabalhar um assunto só. A técnica de pesquisa seria documental bibliográfica. E, no que diz respeito aos objetivos metodológicos, a gente tem vários. Eles podem ser descritivos, exploratórios, analíticos, experimentais, etc. Novamente, eu sugiro a leitura do livro do Farias Filho nesse ponto. Eu acho que ele trata muito bem desses aqui e vocês vão verificar, chama atenção para o seguinte fato, que muitas vezes coisas que eu vou falar aqui, por exemplo, essa minha divisão não é exatamente a divisão do Farias Filho, que por sua vez não é a divisão do Mesa Arruba, que por sua vez não é a divisão do terceiro livro que você pegar. Isso aqui varia muito, não tem uma forma clara. Você precisa escolher uma metodologia e seguir até o final. Então, por exemplo, tem livro que não existe a descrição aqui de objetivo metodológico analítico. Existe apenas o descritivo, exploratório e experimental. Mas, a meu ver, em geral, as pesquisas em direito elas são exploratórias, porque elas têm um problema, elas têm um questionamento, tem alguma coisa que não está clara, que ela não se aprofundou da forma necessária, que a pesquisa ao redor do mundo não sabe ainda e você quer explorar. Descritivo é quando aquela coisa já está no mundo e você quer apenas descrever, por exemplo. Imagina que você vai fazer uma pesquisa, não sugiro que você faça, mas imagina que você vai fazer uma pesquisa descrevendo o processo de impeachment da presidente Dilma ou do ex-presidente Collor. Vai ser uma descrição de fatos que ocorreram e você vai querer dar um embasamento teórico para o que ocorreu, dizer o que qual norma foi aplicada em qual momento, por que tal norma foi aplicada em tal momento. Isso pode ser considerado pesquisa. Isso é pesquisa. Mas não é uma pesquisa exploratória, como uma pesquisa que questiona, pode lavar dinheiro com cripto? Qual norma que é aplicado? Qual é a média de altura das pessoas? Ou qual é o número de equipamentos? Agora, você também pode chegar e dizer que essas pesquisas quanto ao número de equipamentos médicos ou a média de altura não é bem exploratória. Ela é descritiva, porque na realidade a altura das pessoas já existe. Você está apenas querendo descrever uma coisa que já existe. Você não está criando conhecimento novo. Mas aqui a gente está entrando num problema grande de metodologia de pesquisa, que não é um problema apenas na parte de direito, de forma geral, para a filosofia da ciência. E o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é, de fato, essa distinção entre método descritivo, método exploratório e método experimental. Eu vou parar o vídeo aqui. No próximo bloco eu vou trazer análise. Novamente, eu vou voltar para essa parte de objetivos metodológicos. A gente vai finalizar com os recursos e o cronograma. E imagino que seja o último vídeo, tá bem? Vejo vocês no próximo vídeo.